E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui novamente, o Leandro falando com vocês, certo? Para dar prosseguimento às nossas aulas. E hoje nós vamos estudar o seguinte assunto: vamos estudar os condicionais, certo? Vamos lá, para não perder muito tempo. Vai ser uma linha rápida. Existem outras maneiras de se produzirem expressões compostas. Uma delas é através do uso das seguintes condicionais. Ou seja, nas aulas anteriores nós estudamos a disjunção e a conjunção, que são formas de eu pegar proposições atômicas, combiná-las e transformá-las em proposições compostas, certo? Só que aquelas não são as únicas maneiras da gente fazer isso. As condicionais, que é o que a gente vai estudar hoje, também são uma forma de fazer isso, certo? Então vamos lá. Nós temos essa primeira condicional, que é representada por essa seta, que a gente lê assim: se P, então Q, certo? Então a gente usa essa seta para representar esse primeiro tipo de condicional. A outra condicional que nós temos é essa seta dupla, é representada por essa seta dupla, que significa P, se e somente se Q, representado por essa seta, né? Aí, usando a primeira seta, temos a proposição P, condição suficiente para que aconteça, certo? E usando a segunda seta, nós temos que o P é a condição necessária e suficiente para que aconteça, certo? A gente vai entender melhor agora quando a gente der uma olhada nas tabelas verdade, certo? No momento a gente vai dar primeiro uma olhada na tabela verdade do se então. Vou virar aqui o slide, só um momento. Nosso primeiro slide, nós temos a tabela verdade do se então, certo? Tá aqui o P, né, a setinha indo para o Q. Na primeira coluna, a gente tem a proposição P, os valores lógicos possíveis para ela, e na segunda coluna, os valores lógicos possíveis para Q, e na terceira nós temos os valores lógicos possíveis para a proposição composta P, então Q, né? Se P, então Q. Então vamos lá. Se o P for verdadeiro e o Q também for verdadeiro, o se P, então Q também é verdadeiro, certo? Na segunda linha nós temos que se o P for verdadeiro e o Q for falso, o se P então Q vai ser falso. Se o F for falso e o Q for verdadeiro, então o se então vai ser verdadeiro. E se o F for falso e o Q também for falso, o valor vai ser verdadeiro. Note bem que se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que só tem uma única vez, um único caso em que essa proposição composta, se P então Q, será falso, que é justamente quando eu tenho que a primeira proposição, a proposição P é verdadeiro, e a segunda proposição, a proposição Q, é falsa. Em todos os outros casos, a proposição composta, se P então Q, será verdadeira, certo? E agora vamos dar uma olhada na tabela verdade do se e somente se, certo? Que é a nossa outra condicional. Pronto, uma tabela verdade do jeito que a gente conhece, né? Já 3 linhas, 3 colunas, aliás. Uma para P, uma para Q, outra para P, se e somente se Q. Estou representando aí com a setinha porque é o mesmo problema das aulas anteriores, certo? Eu não sabia como colocar os símbolos corretamente, e aí eu dei uma improvisada. Mas a partir dos próximos cursos a gente vai conseguir fazer mais direitinho as coisas. Então, a tabela do se então, para o P, se o P for verdadeiro e o Q também for verdadeiro, a proposição composta vai ser verdadeira. Se a proposição P for verdadeira e a Q for falsa, a proposição composta será falsa. E se a proposição P for falsa e a proposição Q for verdadeira, também será falsa. E se as duas forem falsas, a proposição composta, né, P, se somente se Q, também vai ser verdadeira. Ou seja, uma dica para a gente aprender direitinho essa tabela verdade é que ela vai ser igual, os resultados vão ser verdadeiros, né?
quando as duas proposições tiverem os mesmos valores lógicos. Olha a primeira linha. Quando P e Q são verdadeiros, então a proposição composta vai ser verdadeira. E na última linha, quando P e Q são falsas, a proposição composta vai ser verdadeira também. Então ela vai ser verdadeira quando os dois valores lógicos das proposições que a compõem forem iguais. Quando for diferente, vai ser falso. Uma coisinha para acrescentar em relação ao se somente se é que ele equivale a você ter o se então duas vezes, né? Uma no sentido do P para o Q e outro no sentido do Q para o P, certo? Mas isso é uma coisa que é um pouquinho mais complexa, isso está mais relacionada a outras coisas no futuro, tipo demonstração de teoremas, de relação de equivalência. Aí é que a gente dá uma analisada nisso, dessa forma. Por hora, isso é o suficiente para a gente saber, certo? Então, eu vou encerrar aqui, gente. Muito obrigado. Curte o canal, dá o like, segue o canal, se inscreve, compartilha. E, novamente, deixando aquele meu aviso, né? Que eu estou deixando na descrição o link dos livros que eu estou usando para produzir os vídeos. É isso aí, galera. Fui!